arcadismo, e no cronograma de vocês, hoje tem neoclassicismo / arcadismo, parte 2, numa boa. No começo da aula passada, eu comentei com vocês que a estratégia artística do período é chamada de neoclassicismo. O período, ele é neoclássico, que representa uma volta ao estilo clássico de fato. Joia. E eu disse a vocês que o nome arcadismo era um nome dado para a parte literária do período. E muitos me mandaram mensagem dizendo que não sabiam disso. E aí é interessante porque a gente começa a perceber que tem sentido, né? Tem sentido, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o desenvolvimento mais da literatura do que outros tipos de interferência. Então, o nosso contato com a expressão neoclássica é um contato muito rápido, principalmente por tudo que está rolando aqui no Brasil. Né? Só para a gente ter uma noção, só noção, assim, sem levar isso muito, muito ao pé da letra, eu tenho de 1500 até 1601, eu tenho o quinhentismo. De 1601 até 1768, pode deixar aí. Eu tenho, pede para a Robson assinar, por favor. Eu tenho aqui o barroco. Gente, de 1768, se concentra aqui, se concentra, vê. Vê só. Só para se concentrar. Barroco, esse período todo, até metade do século XVIII. O arcadismo começa oficialmente aqui, presta atenção. Aqui, 1789, eclode a Inconfidência Mineira, o mesmo ano da Revolução Francesa, Industrial, está aqui. Presta atenção. Em 1808, eu tenho a chegada da corte aqui, no Rio de Janeiro. 1822, independência. Então, oficialmente, o arcadismo começa aqui e acaba quando uma outra estética acontece, em 1836, que é o ano em que Gonçalves de Magalhães escreve Suspiros Poéticos e Saudades. É importante a gente pegar essas obras que foram as primeiras e decorar, pega um papel, um exemplo aí, pega um monte de papel, ofício ou de caderno, cola, e tenta sempre ir fazendo um resuminho, funciona muito bem. Porque você bota quinhentismo, principais pontos, quem representa, barroco, principais pontos, quem representa, arcadismo, principais pontos e quem representa, e assim por diante. Vale a pena porque é mais fácil você ter noção. E se a questão vier mais específica, você acerta. E se a questão vier mais ampla, você acerta, tá? E pode associar com mais facilidade a redação também. Olha para cá, vê bem. Gente, até o romantismo, até aqui, a gente tem a chamada era colonial, porque oficialmente o Brasil é colônia de Portugal. Com a independência, oficialmente, o Brasil é nação. Então, por isso que algumas questões dizem que eu tenho, até a independência, a chamada era colonial, e eu tenho, a partir do romantismo, a chamada era nacional. Mas não, porque a gente é o super país nacionalista. A gente vai conhecer melhor isso depois. Mas entendam. Oficialmente, uma escola começa quando outra acaba. Oficialmente ignora o pitô rosa, porque era o que tinha. Qualquer coisa mande pitô para mim de presente, que eu adoro. Adoro. Preto. Ainda exige. Vê. Ou então alguma prisilinha assim, que eu estou super nessa fase cabelão, de repente começo a usar. Legal, gostei da ideia, vou aderir. Vê, gostei. Vou botar aqui para anotar, para comprar. Nada a ver, né? Ô, minha gente, vê. É só vocês entenderem. Tem gente que de repente tá me vendo e diz, ela não tem noção, não sei o quê, no meio da aula, fala de pitão. Ei, eu sou gente normal, igual a você, meu amor. Já pensou nisso? Quantas vezes tu tá aí estudando super concentrado e de repente se lembra de uma coisa que não tem nada a ver? Tipo, sempre. Não, tô brincando. A diferença entre nós é que eu tenho coragem de falar o que eu penso. Bora. Presta atenção. Eu acho muito legal que você preste atenção, porque tudo passa a ter sentido, porque tudo que vai acontecer no processo histórico reflete na arte, e tudo que acontece na arte meio que se organiza em favor do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então, é como se fosse algo bem recíproco. O que acontece na arte reflete a história, e o que acontece numa coisa reflete na outra, certo? Vê bem. Então, a gente tem o barroco, o período em que o desenvolvimento econômico se dá predominantemente com a questão da cana-de-açúcar. Vê como está tudo ligado. Por isso, o foco do barroco é Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, por causa do ciclo do açúcar. E isso vai para Minas Gerais quando a gente começa com a produção de minérios. Então, Minas Gerais passa a ser o centro do Brasil, ao ponto dos inconfidentes se reunirem para tentar propor uma independência para Minas Gerais pagar menos impostos, né? E aí a gente sabe que a Inconfidência Mineira foi um movimento que ficou conhecido por não ter acontecido, né? Ele foi descoberto antes. Vê. E o que é que isso tem a ver com a manifestação artística? Tudo. Tudo. A gente não tem uma produção muito espetacular, evoluída, loucamente crítica, não. Porque o foco era o desenvolvimento econômico, nada mudou, né? Pois é, velho. Esse pouco investimento e direcionamento artístico sempre foi um calo para o Brasil. Por um motivo simples. Não quero entrar
numa discussão política, numa discussão social, mas só para você perceber que o que acontece hoje não é novo. A gente é um país que, por causa do processo de colonização, de exploração, a gente é um país que foi construído para ser mão de obra. Então, um país que é construído para ser mão de obra é um país em que não precisa haver, teoricamente, desenvolvimento na educação de muita qualidade, acesso à cultura de muita qualidade. Não precisa. Tanto é que a corte chega aqui em 1808 e a gente começa a ter a Academia de Belas Artes, Universidade de Medicina, principalmente no Rio de Janeiro. A gente começa a ter mais parques, a gente começa a ter mais salões de dança. Mas era um comportamento para uma minoria que detinha o poder econômico, mesmo que disfarçado, essa minoria vinda com a corte de Dom João VI, Carlota Joaquina e seus queridos filhos. Maravilhosos, sem problema com filho, né, minha gente? Aqui a gente tem assim, né, galera? Vamos, vai dar certo. Então, entendam. Aqui eu tenho o desenvolvimento econômico de Minas Gerais, produção de minérios, e é o período muito curto, porque basicamente vai ser de 1768 até 1789. Ó. Muito curto o período de desenvolvimento artístico, porque o foco realmente era a pegada econômica. Tá? Então, o nome arcadismo tem relação direta com o desenvolvimento da literatura do período. Fernanda, por que você está dizendo isso tudo? Porque eu preciso fazê-lo entender. Porque a gente não tem tanto investimento nas artes, porque a gente não tem tanto destaque nas artes até aqui, porque rolava uma pegada econômica. E tem mais um ponto importante. Essa data de final de arcadismo, ela pode divergir de um livro para outro. Em alguns livros vão dizer que acabou com a Inconfidência Mineira, em outros livros vão dizer que acabou com o romantismo, e tudo vai estar certo. Não tem problema, porque depende do ponto de vista, tá? Vê só. Sem dúvida, um dos maiores influenciadores do pensamento, presta atenção, se concentra, e das atitudes do período, ou do desenvolvimento da literatura, é o poeta Horácio. Oxe, Fernanda, eu nunca ouvi falar. Esse oxe, para quem não é daqui, é muito interessante, né? Eu nunca ouvi falar no poeta Horácio. Gente, vê só para que vocês saibam, Horácio, ele era um poeta, sim, ele era um poeta latino, ele era filósofo, certo? Foi influenciado principalmente por Safo e Epicuro, muito influenciado por Safo, Epicuro, e influencia um monte de gente importante, inclusive Dante Alighieri. Certo? Só para vocês terem noção. Fernanda, mas ele é de que época para influenciar aqui? Gente, ele nasceu, se eu não me engano, em 65 antes de Cristo. Se eu não me engano, confere aí. Mas qual é a ideia dele? O lema do Carpe Diem. 65, ele nasce antes de Cristo, ele morre, se eu não me engano, em 8 antes de Cristo. Antes de Cristo, tipo, tá lá para trás. Ele é romano. Mas o que é que chama a atenção? Ele lança um estilo de vida em que a preocupação maior é contemplar a vida. Nietzsche, muito tempo depois, quase que um dia desse, Nietzsche fala sobre a importância não de ver, mas de aprender a ver. E aí muitos falam que uma das partes mais otimistas de Nietzsche, né, se é que tem, ele tem, é essa pegada desse princípio horaciano, em que a base é o curta o dia, o slogan do curta o dia. Quando nós vimos Barroco, eu comentei com vocês que já tinha aparecido o Carpe Diem, porque é uma expressão que vem diante de Cristo. Presta atenção. Vamos entender a lógica. Ah, Fernanda, fala logo. Gente, eu preciso contextualizar para que o que eu falo tenha sentido e para que você aprenda. Eu não quero que você decore. A tabela que você vai montar, você vai ter que decorar. É verdade. Porque quando você sabe as características principais, quando começa, quando termina, os principais autores facilitam o encaminhamento. Mas é algo que você vai decorar durante o ano todo e aprender para relacionar mesmo. Vê. No Barroco, quando aparece o Carpe Diem, aparece no sentido de curta o dia, aproveite o momento, porque a morte vem muito rápido. Então, o Carpe Diem, do Barroco, ele estava muito ligado à subjetividade, à pressão da religião, à pressão do pecado, à pressão da igreja, à efemeridade da vida, essa vida muito rápida. Tá. E aqui? Aqui, o curta o dia é muito interessante, porque ele aparece como sendo o elemento principal das obras. É como se fosse o slogan como um todo. Eu não estou dizendo que todas as obras serão literalmente com esse teor. Mas sabe a base? Pronto. Então, a base é, sem dúvida, uma vida mais amena. O poeta desenvolve o Carpe Diem, que traz a necessidade de gozar o dia, aproveitar o dia, certo? A ideia é aproveitar ao máximo o presente. É numa pegada mais contemplativa, sabe? Se a gente fosse resumir, seria algo do tipo, trabalhe menos, tente dar uma desacelerada, aproveite mais. Tente entender melhor a vida, tente curtir a vida, é mais ou menos isso, certo? Vê. Tem vários lemas árcades. Não é que você tenha que decorar, mas quando você ouve uma expressão em latim, por mais que o latim hoje seja uma língua tratada como morta, a língua portuguesa, ela é uma língua latina, ela é derivada do latim. Então, termina sendo a base para muitas outras línguas. Então, quando você se deparar com expressão em latim,
E se essa expressão tiver relação com esse aproveitar o dia, certamente é uma questão sobre arcadismo, neoclassicismo, certo? Porque são temas que aparecerão mais tranquilamente em algumas pinturas, em algumas esculturas, mas predominantemente na literatura. Gente, esse aurea mediocritas não é aurea mediocrita, mas tanto faz. É só porque em latim não tem acento. Ele está muito ligado a uma pegada do não excesso, sabe? Esse aurea mediocritas tem uma relação com uma... Entenda, literalmente é como se fosse uma áurea mediana. É como se fosse uma coisa ligada a não ter tanto e não ter tão pouco. É como se fosse o necessário para viver. Outros traduzem como uma questão ligada à não mediocridade, tanto ao ponto de ter muito quanto ao ponto de ter nada. É uma vida mais tranquila. Todos os lemas terminam tocando Carpe Diem, certo? É como se fosse aqui a ponderação entre opostos, associada normalmente com contato com a natureza. O fugere urbem é o fugir da cidade, e por isso a proposta do campo. Locus amoenos é em busca de um refúgio ameno, de um lugar ameno. Esse lugar ameno é um lugar tranquilo, com a vida simples, normalmente vivendo como os pastores vivem. Fernanda, é normal fazer alguma alusão a algum elemento da mitologia? É muito comum, porque a base é clássica. E, naturalmente, tudo o que é de base clássica pode tocar direto ou indiretamente à antiguidade clássica. Lembram quando eu falei isso? Barroco, base na emoção. Neoclassicismo, como um todo, tem uma pegada mais voltada à razão. Não é loucamente racional, de analisar problema social, não. É uma pegada mais de análise de comportamento, não tem, entenda, não tem tanto a questão da dependência da religião, porque tem uma pegada mais antropocêntrica, porque a base do clássico é antropocêntrica. Tudo bem? O homem aparece como centro. Sempre quando aparece a expressão bucólica, vocês me perguntam o que é. Gente, uma coisa bucólica poderia ser sinônimo de algo tranquilo, pacato. Então, o bucólico é o tranquilo, é o pacato, certo? Beleza. É como se fosse algo oposto à agitação das cidades, certo? Tá. Beleza. E aí, alguém deve estar pensando assim, calma, se o desenvolvimento econômico era muito grande, né, a região de Minas Gerais, por que essa literatura ela vai pregar a coisa muito simples? Olha para cá, porque aí nasce a questão dos pseudônimos, que é o uso de um nome falso, né, para que assina o poema, como se fosse um eu lírico, e vem a conhecida alusão ao fingimento árcade. O que é isso? É até uma expressão que em sala de aula eu uso nas piadas sabidas, né? Vê, se concentra, eu sempre peço isso, né? É só porque se você tiver cuidado e prestar atenção à aula, você só tem que ler a ficha passando um olhar de registro. A parte de arte, uma sugestão que eu dou é que você não veja a ficha antes da aula. Entenda. Sugestão. Tem algumas pessoas que não têm base nenhuma em arte e aí realmente precisam dar uma olhada na ficha para poder ver a aula. Foi até uma pergunta de uma aluna em uma monitoria recente. Vê bem. Seguinte. Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa eram dois homens muito ricos em Vila Rica. Vila Rica hoje é Ouro Preto, Minas Gerais. Na época, Vila Rica. Esses homens, eles eram donos das principais fontes de minério, das principais mineradoras. Presta atenção. Mas eles eram os escritores também. Como, Fernanda? Pois é. Sabe, faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Então, os homens mais ricos daquele lugar eram os homens que se isolavam para escrever, usando nomes que falseavam a sua condição. Esse pseudônimo, que é esse falso nome, ele serve para duas coisas. Vamos lá, só para dar um exemplo prático, Tomás Antônio Gonzaga usa como um dos pseudônimos Disseu. Então, o eu lírico é Disseu, é ele que assina no poema. Se concentra. Ele tanto diz fazer uma alusão à mitologia, uma alusão aos pseudônimos da mitologia, como ele diz que também vai se esconder. Até porque o nome Inconfidente é um nome dado ao grupo político. E o nome Árcade é dado a um grupo artístico, a um grupo literário. Que no caso do Brasil, os Árcades Inconfidentes têm algumas pessoas em comum. Exemplo, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que eram Árcades e Inconfidentes. Dá para entender? Era muito interessante divulgar isso, esses poemas, a próprio punho, não tinha imprensa no Brasil, e de repente a moda era ter essa vida simples. Gente, se a moda era ter essa vida simples, eles pregavam vida simples para ser moda, porque certamente os escravos, sabendo dessa moda, pelo que ouviam, roubariam menos. Dá para entender? Gente, eu vou mostrar a vocês daqui a pouco algumas fotografias de uma cidade para onde eu fui estudar sobre Inconfidência Mineira, que é uma cidade chamada Tiradentes, interior de Minas Gerais, e eu me assustei com o que eu vi, porque, só para terem uma ideia, em uma das mineradoras de Tomás Antônio Gonzaga, alguns escravos roubavam tanto ouro nas unhas que eles construíram um altar de uma igreja só para eles.
E esse ouro era roubado nas unhas. Não tinha detector de metal, não tinha nada. Então, imagine o tamanho da unha, imagine o tempo que levou, mas era muita gente em condição de escravidão extrema, de fato, tá? Vê. Esses temas configuravam apenas um estado de espírito. Todos os árcades viviam nos centros urbanos e, como eram burgueses, na cidade é que estavam os seus interesses econômicos. Havia uma contradição entre a realidade do progresso urbano e o mundo bucólico idealizado por eles no poema. O fingimento poético é justificado e transparece no uso de pseudônimos pastoris. São exemplos o pobre pastor Disseu, que era podre de rico, pseudônimo adotado por Tomás Antônio Gonzaga, e o guardador de rebanhos, Glauceste Saturnio, que é o pseudônimo de Cláudio Manuel da Costa. Tanto é que, em sala de aula, quando a gente está no presencial, eu brinco dando alguns exemplos locais, né? Porque aqui rola muito a história de alguns professores ou de alguns profissionais. Eu acho que todo mundo na família tem algum fingido árcade, né? Tem. Que é aquela pessoa que tem um pouco mais de dinheiro e só conta miséria, que não tem nada. É como se aquela pessoa ou não quisesse distribuir, ou não quisesse ajudar, ou não quisesse aparentar vaidade. Então, rola fingimento árcade em toda a família, minha gente. Rola. Aqui também tem altos professores que dão uma de muito simples, sabe? Eu sou muito simples. Recentemente teve um que só vive cantando miséria. E, coincidentemente, a gente se encontrou com ele passeando com um carrão aí. Então, é muito engraçado, porque, resumindo, é como se fosse a galera que diz ser contra o capital e adora um capital, entendeu? É por isso que eu não finjo, entendeu? Trabalho para me lascar, porque adoro o que é bom, adoro ajudar quem precisa, adoro poder oferecer o melhor para a família. Então, de fingidora árcade, ninguém me chama, meu amor. Não, esse problema eu não carrego. Vamos ver. O marco oficial para o arcadismo no Brasil foi o ano de 1769, porque foi o ano em que Cláudio Manuel da Costa publicou uma obra chamada Obras Poéticas. Não é um livro excepcional, mas é um marco. Fernanda, e esse marco, ele é determinado na época em que acontece? Não, gente, é como se fosse assim, ó. Passado um tempo, as pessoas que param para estudar o que aconteceu, elas decidem pegar alguma obra que funcione como ponto de partida maior, entendeu? Então, é uma escolha, muitas vezes, unilateral, é uma escolha preconceituosa, infelizmente, no Brasil porque não é todo mundo que consegue participar da minoria da elite intelectual, beleza? Vê. Então, a gente tem a Fundação da Arcádia Ultramarina. O que é isso, Fernanda? É como se fosse um lugar escondido, reservado, para onde eles iam se reunir para escrever, escondido. Sabe aquela coisa bem de associação secreta? Pronto, é mais ou menos isso. Então, o ano de 1769 é como se marcasse o começo da fase árcade. Observação importante. No Barroco, eu tive Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira, e os dois viveram no século XVII e morreram no século XVII. Então, significa dizer que a primeira metade do século XVIII é aquele período de resquícios de barroco, principalmente porque o barroco aqui no Brasil aparece como influência maior na arquitetura, como eu falei, mas não achem que Gregório e Antônio Vieira vão estar escrevendo aí até o final do século XVIII. Dá para entender? Qualquer coisa, volta à aula, escreve um pouco, lê. Eu estou falando da forma mais racional e objetiva que eu posso, porque foi, sem dúvida, uma estratégia política muito importante usar essa pegada do arcadismo aqui por um tempo tão curto, já que eles precisavam, sim, de estratégia política, tá? O movimento ficou concentrado em Vila Rica. O seu aparecimento teve relação direta com o grande crescimento urbano das cidades mineiras, cuja base econômica era o ouro. Os jovens mineiros, voltavam das universidades europeias, trazendo ideias iluministas, fermentando a vida cultural à época das inovações políticas e culturais de Marquês de Pombal, do Marquês de Pombal, também adepto a essas ideias. Então, muitos iam viajar para estudar, porque aqui não tinha universidade ainda. Somente essa minoria, e essa minoria trouxe uma pegada mais racional por causa do iluminismo, que, como eu falei semana passada, é um movimento mais filosófico / político que se dá a partir da publicação da obra Enciclopédia de Diderot e de Alembert, certo? Não sei se lembra, eu falei semana passada. Só para que entrem um pouco no clima árcade, eu trouxe algumas fotografias de Tiradentes, de alguns lugares, vocês vão ver. Só que a minha ideia é fazê-los entrar neste universo, porque, sabe, quando eles usam se tiver alguém que está aí na aula que é desses lugares, fala comigo depois, se tiver mais fotografias para compartilhar. Estas que eu vou mostrar foram tiradas por mim, quando eu fui estudar. E é interessante porque, sabe, aquela vida bucólica, aquela vida pacata, que não foi alterada. Porque, Fernanda, mas não foi porque não tem grana? Não, gente. Eles decidiram usar como estratégia muito de turismo mesmo, tá? Então, são cidades muito pequenas que não sofreram alteração. E funciona hoje como sendo um refúgio para muitas pessoas que são do Rio de Janeiro, por exemplo, e tem casas em Tiradentes que funcionam para descansar. Tá? Vê. Olhem as ruas, olhem as casas. Tenta entender o que é essa vida pacata. Olha só. Gente, a igreja, note que é a igreja barroca, certo?
Não tem como dizer, eu vou destruir a igreja barroca e construir a Árcade. Não, não. As igrejas são barrocas porque a base é barroca. Ó, aí uma escultura em homenagem a Tiradentes, tratado como herói da Inconfidência. As ladeiras. Então, é uma cidade no meio das montanhas, gente. Olha que tranquilidade, olha o chão. Isso aí foi no dia de manhã em que eu saí para correr e fotografar. Um clima tranquilo, olha Ouro Preto, já é mais desenvolvida, era Vila Rica. Mas notem a simetria das construções, ó. Principalmente os prédios históricos têm uma base mais simples, clássica, certo? Isso aí é Tiradentes, só isso aqui é Ouro Preto. Beleza. Beleza. Entendido? Então, essa pegada de vida simples, pacata, tranquila. Então, tenta entender um movimento político que vai usar todas as ferramentas que tem. Exemplo, o que se conseguiu com a Inconfidência Mineira. Vê, os ideais iluministas levaram vários intelectuais a sonhar com a independência do Brasil, né? Principalmente após a independência dos Estados Unidos em 76. E aí os sonhos culminaram na frustradíssima Inconfidência Mineira. Eles pediam, os inconfidentes, a independência da colônia frente à forte repressão do Estado. Olha o que Sérgio Buarque de Holanda fala. Sérgio Buarque de Holanda, gente, é um grande analista do Brasil, do século XX. É aquele rapaz que escreveu Raízes do Brasil, em 1936. Mas só olha a visão dele a respeito da Inconfidência. As ideias e acontecimentos que abalavam, assim, a ordem política e social do Ocidente não podiam deixar de repercutir nas colônias portuguesas da América. Os motivos de descontentamento aqui não faltavam, e eram cada vez mais numerosos os brasileiros que frequentavam as universidades europeias, onde se expunham, naturalmente, à influência das tendências renovadoras. Enquanto os estudantes alimentavam esperanças de independência, sentia-se cada vez mais na colônia a opressão do regime. Então, é interessante porque a gente não valoriza muito os nossos movimentos políticos reais, e aí a gente termina caindo muito no clichê. Então, a ideia daqueles jovens com a Inconfidência, e aí tem quem defenda a ideia de Tiradentes, vilão ou herói, mas aí não vem ao caso. Mas o que eu quero colocar é o acontecimento histórico e como esse acontecimento recebe o acontecimento reflexo do que está acontecendo, mas não só recebe o reflexo, também reflete no que vai acontecer, tá? Vê só. Cecília Meirelles é uma poetisa do modernismo brasileiro, da segunda fase do modernismo. E Cecília Meirelles decide, no meio do século XX, cuidado para não se perder aí no tempo, ela decide fazer uma obra épica. A gente já viu que uma obra épica é uma obra escrita em verso, mas que tem base na história. Então, é uma narrativa contada em verso, retomando um acontecimento histórico. Cecília Meirelles para um pouco e vai para Minas Gerais, durante muito tempo, reunir informações a respeito da Inconfidência Mineira, e ela consegue escrever um livro, que é um texto épico, chamado Romanceiro da Inconfidência, que tem caído muito nos vestibulares. Cuidado, porque Romanceiro da Inconfidência é uma homenagem que Cecília Meirelles faz no século XX aos inconfidentes do século XVIII. Cuidado, porque são características que aludem ao século XVIII, mas é uma obra do século XX. Vamos lá. 1000 galerias desabam, 1000 homens ficam sepultados, 1000 intrigas, 1000 enredos prendem culpados e justos. Já ninguém dorme tranquilo, que a noite é um mundo de sustos. Nessa história de quem é vilão e quem é mocinho. De cara, o que a gente percebe na literatura é um reflexo, como eu falei já 30 vezes, de tudo que está acontecendo no período, tomando como base os princípios clássicos que estão rolando na Europa. Joia, como é que isso reflete? Vê, eu tenho influência do iluminismo, sim. Eu tenho influência da visão antropocêntrica, o homem como sendo um centro. A razão, vê, quando eu digo razão, gente, a pegada não está ligada àquele sentimentalismo da religião, aquela dependência de fé, não, não. A pegada ela é como se eles propusessem uma análise de uma vida imaginária, muito simples. E isso era o tema dos poemas. E eles dizem que é uma homenagem ao princípio horaciano do Carpe Diem. E aí o eu lírico vai usar como tema base isso. Não estou dizendo que é a única coisa que rola, mas é a base. Vê, o materialismo... Vida simples, eu estou falando do que influencia, tá? Não estou dizendo que tem literalmente no poema. Uma questão mais ligada a equilíbrio, esse amor mais carnal, já sei, sensual, erotizado, não. Mas não se tratava daquela coisa pecaminosa da relação homem-mulher proposta lá no Barroco, nos poemas de Gregório. Aquela coisa de pecado, de morte, não. É como se fosse, eu costumo dizer que é como se fosse uma relação mais convencional. O pastor quer se casar com a pastora e ter com ela no campo vários pastorezinhos, pronto, é isso. É uma vida... que depende dessa mulher, dessa camponesa, isso é uma construção. E aí, normalmente, se prega como sendo ideal. Criação de universo poético de caráter pastoril de pastor, uso de pseudônimos, preceitos com base nos temas latinos, como já falei, o único do qual eu não falei foi inutiliam trucar, que é tirar o que é inútil, só que todos vão para a mesma onda, né? Que é o aproveitar o dia. Aproveite o dia, saia da cidade,
tenha uma vida mais amena, fique ali no meio termo, não tem para quê ter muito, mas o cuidado é para não ter nada também. Então, a coisa é mais diferente do que se pregava naquele lugar de desenvolvimento econômico literal, entendeu? Tá. Vê. Basicamente, eu tenho Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga Peixoto, Basílio da Gama e o Frei de Santa Rita Durão. Eu faço questão de chamar Frei para as pessoas saberem que é um homem, não é Santa Rita, não é uma mulher, o Frei de Santa Rita Durão. Tá. Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto, de cara, já coloco a observação, não são tão relevantes no período, então, caso apareçam numa questão ou numa alternativa, eles só aparecem como elementos acessórios, porque eles participavam ali das reuniões nas Arcádias. Mas eram professores de português que mais ajudavam na surdina ali, Tomás Antônio e Cláudio Manuel, na escrita. E aí eu tenho Tomás Antônio e Cláudio Manuel como os dois grandes representantes do arcadismo, e Basílio da Gama e Santa Rita Durão, eu vou dizer como é que eles aparecem na prova, porque eles já apresentam características de transição para o romantismo, porque vem a questão do índio como tema-chave de suas produções. Se ligou? Então, para arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel é o perfeito arcade, porque ele adere a todas as características do arcadismo, só que Tomás Antônio Gonzaga é o mais popular. Vamos lá, ver. De cara, Tomás Antônio, a sua produção lírica mais conhecida é Marília de Disseu, Cláudio Manuel, com obras poéticas e Vila Rica, Basílio da Gama e o Frei de Santa Rita Durão, com as duas maiores epopeias do Brasil. Eu vou explicar tudo, tá? Vê só. Como falei, Cláudio Manuel é tratado como sendo o fofo... Ai, meu Deus, derrubei a caneta, tá? Vamos lá, calma. O fofo Arcade, certo? Vê, o que é que acontece com ele? Quando rolou a Inconfidência, alguns foram presos para esperar o julgamento, e esse julgamento rolava a condenação, a prisão, ao exílio ou ao enforcamento, como rolou com Tiradentes. Presta atenção. Cláudio Manuel da Costa, dias foi preso, e dias antes do seu julgamento, ele apareceu morto na cela. Então, até hoje, rola uma polêmica a respeito de ter sido suicídio ou se ele foi morto. Por quê? Pela Igreja Católica, em caso de suicídio, os sinos das igrejas da cidade não podiam badalar. Em suicídio, os sinos não badalam. E os sinos badalaram. Então, assim, até hoje rola essa história de não se sabe se alguém matou Cláudio Manuel, porque ele, politicamente falando, era uma pessoa muito influente, que sabia de muita coisa, inclusive sobre o governador de Minas Gerais, que era um cara chamado Luiz da Cunha Menezes. Não era muito legal. Então, o que é que acontece? Rolou isso. Isso é mais uma curiosidade. Tá. Então, Cláudio Manuel escreve obras predominantemente líricas muito fofinhas, certo? O nome usado por ele é Glouceste, e o nome da sua musa inspiradora é Nise. Vê. Lamenta-se por não ser correspondido por Nise, ou se entristece por se encontrar em um lugar de grande beleza natural, mas não está acompanhado aí da amada. Vê, bem fantasiosa a coisa. Nise é uma personagem fictícia, incorpórea e apenas nominada, ou seja, apenas com nome. Representa somente o ideal da mulher amada, inalcançável, e aí eu tenho aí um nítido traço de reaproveitamento do neoplatonismo renascentista. Fernanda, isso representa o quê? Isso aqui eu estou colocando somente para a gente entender mais ou menos como identificar esse poema Arcade, sabe? A gente não tem como ler obras poéticas e decorar tudo. Mas eu vou ver mais ou menos o tema, essa vida ligada à natureza, o uso de pseudônimo, eu vou ver expressões aludindo à mitologia, eu vou ver essa coisa de fato mais de campo, de fato mais bucólica, de fato ligada à mulher amada, e não tem a pegada religiosa, não tem. Então a gente começa a se ligar do que é que vai diferenciar na hora da prova um período, uma questão, sabe, um tema de outro tema, beleza? Tudo bem. Já rompe Nise a matutina aurora. O negro manto com que a noite escura, sufocando do sol a face pura, tinha escondido a chama brilhadora. Que alegre, que suave, que sonora, aquela fontezinha aqui murmura. E nestes campos, cheios de verdura, que avultado o prazer tanto melhora. Só minha alma, em fatal melancolia, por ti não poder ver, Nise adorada, não sabe ainda que coisa é alegria. E a suavidade do prazer trocada, tanto mais aborrece a luz do dia, quanto a sombra da noite mais lhe agrada. Muita gente, indo para a linha extremista, faz esse negócio noite e dia barroco. Gente, não. Veja como ele traz o tom contemplativo, né, esse eu lírico, que é esse suposto Glouceste que assina, como ele fala. Essa contemplação ligada à mulher amada. Olha para cá. Fernanda, sempre quando cai poema numa questão, eu me enrolo. Qual é o problema? É um poema foi feito no século XVIII, usando o vocabulário do século XVIII. Os termos do século XVIII, o sentimento daquele cara. Então, eu não tenho como saber literalmente tudo. Então, entendendo as características da época, do cara, o período, a estratégia da literatura, quando isso aparece numa questão, eu vou ver com vocês, eu consigo saber o que é que ele quer que eu perceba.
não é só sobre o que cai. Eu falei sobre isso na última aula de interpretação. Mas é principalmente como cai. Porque você pode perder tempo lendo 1000 vezes isso aí e a pergunta falar das características da escola e não do poema. Se concentre no enunciado para saber como entender e analisar cada questão. E quem for fazer provas mais específicas, olhe para cá. Quem vai fazer a prova do SSA, este conteúdo, ele cai muito no seriado 1. Ah, eu sou seriado 3. Ótimo. Para pegar isso aqui de literatura e saber canalizar para a sua redação, porque o povo do seriado ama gente sabida. Então, tenta entender. Ah, eu sou seriado 2, não precisa estudar. Precisa, porque para entender romantismo, eu tenho que entender o que veio antes. Ei, tem sentido, vale a pena. Não é aquele clichê que a gente decora, não sabe onde colocar, por favor. Fernanda, mas quem é do seriado? Quem é FUVEST? Quem vai fazer algum... A gente tem o todo e mais perto das provas, a gente direciona para o tipo de abordagem de acordo com cada prova, certo? A produção épica, Vila Rica, que é um texto épico, de Cláudio Manuel, ele não é tão relevante em relação ao conjunto da obra. Então, caso aconteça, a gente sabe que a temática ela está somente ligada à necessidade de retomar elementos da história, só que em forma de verso. A característica mais importante, sem dúvida, é a questão do pastoralismo, do bucolismo, dessa vida pacata, tranquila, no geral. Perfeito. Quando a gente vai para análise acerca de Tomás Antônio Gonzaga, olhe para cá, olhe para cá. Quem é esse cara? Ele é o mais popular, sem dúvida. Ele representa um grande símbolo do arcadismo, sem dúvida. Mas entenda, o que é que rola com Tomás Antônio? Tomás Antônio, ele fica fora do Brasil um tempo. Quando volta, ele se apaixona por uma mulher chamada Maria Doroteia, muito mais jovem que ele. Ele tinha 30 e poucos anos, ela tinha 15 anos, só para terem uma ideia. Meu Deus, pedofilia, numa redação de pedofilia. Não sei o quê. Calma, minha gente, menos. Por quê? Porque na época era normal. Calma, calma. Se concentra. Não é que não tem sentido para botar numa redação, mas até isso ter muito sentido, você vai levar muitas linhas. Então, numa redação sobre pedofilia, teria milhões de outras coisas mais próximas à discussão para tratar do que algo muito específico que não é de conhecimento de tanta gente. Se concentra, volta para cá, vê. O que é que acontece? Esse cara, ele se apaixona por essa mulher e ele começa um romancezinho com ela ali, tá, massa, joia. Só que ele é preso, ele é julgado e ele é condenado ao exílio perpétuo. Então, ele tem que ir embora e deixar essa amada. Presta atenção. No navio, quando ele está voltando, ele continua escrevendo as liras de Marília de Disseu. Ele começa, tanto é, gente, que as liras de Maria de Disseu é um livro dividido em 3 partes. Não é a melhor coisa do mundo, não, mas quem tiver curiosidade, fique tranquilo, entendeu? Eu só estou dando minha opinião, desculpa. A primeira parte é a parte puramente árcade, é a parte contemplativa, é a melhor parte da obra, dito por todo mundo. A segunda parte é uma parte já pessimista, porque o cara está no navio, indo embora. Para o degredo. Ele está indo embora para o exílio, ele nunca mais volta. Então, é uma pegada mais pessimista. Tanto é que algumas pessoas dizem assim, o cara já mostra o pessimismo dos românticos, sabe, da geração mal do século. E, de certa forma, é, porque o cara perdeu aquele amor. E a terceira parte do livro é uma parte muito duvidosa, muito questionada pela crítica, porque é o período em que ele escreve já casado com outra mulher em outro país. Certo? Então, as liras de Marília de Disseu são divididas em 3 partes. Eu só estou trazendo esse tom de fofoca para vocês entenderem. E, normalmente, quando é para pegar a temática do arcadismo, eles colocam a primeira parte do livro, já que são os poemas, literalmente, árcades. Vê. Cadê? Deixa eu abrir aqui. As liras, eita Jesus, aqui foi. Refletem a trajetória do poeta antes da prisão. Os versos apresentam a aventura do amor, a satisfação com o momento presente. Depois, trazem a tristeza, o infortúnio e, por último, o destino. Vê, essa é a primeira parte. Eu, Marília, não sou vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal, e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte dos anos e ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza, toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela, concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha, graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Ei, não precisa saber muito detalhe, não precisa, mas a gente percebe que é como se o eu lírico dissesse que ele é um partidão, sabe? Eu, Marília, não sou um vaqueiro que guarde gado dos outros. Nem sou uma pessoa grosseira que vive no sol. Tenho a minha casa, eu moro nela. Você, Marília, vai poder me dar vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas que eu tenho, tiro leite e mais as finas lãs. É o partidão, boa pinta, tem o necessário para ser feliz. Então vem o aurea mediocritas, o inutiliam trucar. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado, mas todos os pastores daqui respeitam, ou me respeitam, o poder do meu cajado. Toco a sanfoninha, que é um instrumento contemplativo à época, faz uma alusão ao Alceste. Ou seja, eu tenho vários elementos que mostram esse tom contemplativo, esse desejo do eu lírico em ter uma amada perto, em conquistar. Então, essa é a pegada típica do arcadismo. Então, regra geral, eu não tenho poemas com muita crítica. Não tenho, até porque o objetivo é outro. Tá.
Só que tem uma coisa muito importante para a gente saber. A maior produção satírica do século XVII foi a produção de Gregório de Matos. A maior produção satírica, crítica do século XVIII, a única, na verdade, foram as cartas chilenas. Fernanda, as cartas chilenas, elas representam tipicamente o arcadismo. Não. As cartas chilenas, elas são uma exceção do arcadismo. Elas representam uma obra específica, estratégica e política de Tomás Antônio Gonzaga. Cuidado, porque cai muito essa pegada crítica das cartas. Vê, 12 cartas com poemas satíricos que circularam em Vila Rica pouco antes da Inconfidência. Circularam, vê, quase 2 anos. Só que essa carta ela era assinada por um cara chamado Critilo, e sempre ele mandava essa carta para um outro cara chamado Doroteu. Fernanda, por quê? Pela lógica, vamos lá, lógica. Se Tomás Antônio tivesse assinado Dirceu, seria o pseudônimo Pastoril. Nos poemas pastoris, o tema não é o tema das cartas. Gente, o objetivo das cartas era denunciar o governo de Minas Gerais. O autoritarismo, o despotismo, a vaidade, o narcisismo de um cara chamado Luiz da Cunha Menezes. No livro chamado de Fanfarrão Minésio. Então, eu tenho várias alegorias, eu tenho várias substituições. E qual era a ideia? Polemizar, denunciar. Tanto é que eles, de madrugada, colocavam esses papéis escritos a próprio punho embaixo das casas das pessoas e era o burburinho todo na cidade. E por que isso ficou incompleto? Porque quando descobrem, prendem... Não, quando descobrem as cartas, não, porque elas não foram descobertas, não foram. Tanto é que, depois de muito tempo, que a autoria foi dada a Tomás Antônio Gonzaga. Então, se a autoria foi dada a ele, quando você chegar na livraria para comprar as cartas chilenas, vai estar lá Tomás Antônio Gonzaga. Disseram que pelo estilo, pelo vocabulário, por tudo, pela coragem, foi ele. Mas, à época, não se descobriu. Ninguém delatou Tomás Antônio Gonzaga. Não. Mas a autoria foi dada. Certo? Então, eram dias intercalados, e aí, naquela cidadezinha ali, Vila Rica, foi um escarcéu. É como se Critilo tivesse em Santiago, no Chile, e é como se Doroteu tivesse em Madrid, na Espanha. Critilo narra os desmandos do governador chileno, que é o Fanfarrão Minésio. Detalhe, gente, é tudo metáfora, tá? Porque a crítica era ao governador de Minas Gerais. Tudo bem? Deu para entender? Estratégia, não ser descoberto. Denunciar, trazer o escarcéu para ver se rolava punição, né, contra essa política aí autoritária, rolar a construção de um presídio. Não é uma obra fácil de ser lida, mas eu acho que, com um olhar de crítica, vale a pena. Eu trouxe um trecho. Vê. Aquele Doroteu que não é santo, mas quer fingir-se santo aos outros homens, pratica muito mais do que pratica quem segue os sãos caminhos da verdade. Mal se põe nas igrejas, de joelhos, abre os braços em cruz, a terra beija, entorta seu pescoço, fecha os olhos, faz que chora, suspira, fere o peito e executa outras macaquices, estando em parte onde o mundo as veja. Assim, o nosso chefe, que procura mostrar-se compassivo, não descansa com estas poucas obras, passa a dar-nos de sua compaixão maiores provas. Tipo, esse chefe é um cara que quer pousar de bonzinho, mas não presta para nada. Por que é uma produção muito importante? Porque ela denuncia a corrupção em Minas Gerais. É como se, no século anterior, Gregório de Matos denunciasse a corrupção na Bahia. No século XVIII, Tomás Antônio denuncia a corrupção em Minas Gerais, mesmo não se tratando de uma obra com as típicas características do arcadismo. Fernanda, mas por que ela é uma obra arcade? Veja, ela é uma obra escrita durante o arcadismo. Durante o arcadismo. Ela é tratada como arcade porque foi Tomás Antônio quem escreveu e ele era arcade. Mas é uma obra que sai do eixo do que é arcade. Dá para entender? Por motivos que eu já falei, certo? Vê. Hugson, ele hoje faz parte da nossa banca de correção, ele foi aluno meu durante um tempo e tirou 980 na redação do Enem por vários anos seguidos. No ano em que o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, ele começou a redação com cartas chilenas. Isso aqui é a introdução dele, tá? Cartas chilenas do escritor Tomás Antônio Gonzaga, precursor do arcadismo, que não é. É uma obra que reúne 18 manuscritos criticando o governador da atual Minas Gerais por meio de pseudônimos e alegorias, sendo dessa forma o comportamento do cidadão mineiro moldado pelas supostas fanfarrices. Olha que legal. Cadê? Me perdi. Do governo. Hoje, apesar do hiato temporal e literário, percebe-se que a atual manipulação do comportamento de pessoas transpassa os livros, como retratado pelo Arcade, e atinge os principais meios de comunicação da sociedade, como a internet. A partir desse contexto, é fundamental entender as implicações dessa manipulação para o meio social do Brasil e do mundo. Lê o que ele fez e perceba, por favor, qual foi a linha de raciocínio que ele seguiu. Vê aí. Vê.
Cartas chilenas, de Tomás Antônio. Gente, deixa eu só fazer uma coisa, que se eu não fizer, eu não sossego, tá? Não são 12 cartas, não, gente, são 13. Certeza, pode ver aí. Eu não vou ver aqui agora, porque eu já estou há quase uma hora. Não são 12, não, são 13. Não são 12. Eu fiquei pensando, certeza, certeza, certeza. E aqui, eu vou alterar também. Ele colocou errado. Ele errou na prova, tá? Represe, mas ninguém notou. Represe, ninguém notou. Do arcadismo no Brasil. Perfeito. Vamos lá. Tomás Antônio é do arcadismo, certo? Vê. Reúne. Eita, Fernanda Besta. 13 manuscritos criticando o governador por meio de pseudônimos e alegorias, vê, sendo o comportamento do cidadão moldado pelas fanfarrices do governo, fanfarrão Minésio. Hoje, apesar do tempo ter se passado e de ser uma obra da literatura, percebe-se que a atual manipulação do comportamento de pessoas vai além dos livros, como tem na obra, e atinge os principais meios da sociedade, como a internet chegou no tema. Ó. Eu tenho até aqui o contexto, eu tenho até aqui a transição e eu tenho aqui a tese. Pelo que ele diz na tese, não vou entrar em redação, mas pelo que ele diz na tese, ele vai, no D1, falar da consequência dessa manipulação no Brasil e da consequência disso no mundo. Observação. Eu estou fazendo um monte de alteração no texto dele, mas o mais prudente seria, no primeiro desenvolvimento, falar de mundo e no segundo desenvolvimento, falar de Brasil. Por quê? Porque colocar a proposta sobre Brasil fica mais fácil. Certo? Alterei, me desculpem. Não quero enfatizar muito isso aqui por causa do nosso tempo de aula, para não ficar mais cansativo do que eu sei que é. Uma observação, gente, você coloca no seu organograma, não, no seu cronograma de estudo, você coloca um determinado tempo, mas caso eu precise passar um pouco mais do tempo, eu tento não passar, mas caso eu precise passar, ou você parte essa aula para continuar depois, ou você se esforça para terminar, porque às vezes eu não parto para não quebrar o raciocínio, tá? Por exemplo, só falta a gente ver hoje Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Então, faz mais sentido ver agora. Tudo bem? Tá. Vê só. Gente, com relação às epopeias, eu tenho especificamente Basílio da Gama. Vê só. Da Gama. E o Frei. Vê só. Basílio da Gama escreve o Uruguai. E o Frei de Santa Rita Durão escreve Caramuru. Presta atenção. Essas duas obras são consideradas as grandes epopeias nacionais. Calma. Aludem a uma temática que não era comum no arcadismo. E aí, claro que vem a pergunta, e por que são árcades? Basílio da Gama e Tomás Antônio fizeram parte da elite intelectual da época. Então, eu costumo brincar, com cuidado, dizendo que eles fizeram parte da elite intelectual porque tinham dinheiro para fazer parte da elite intelectual. Mais ou menos isso. Mas as obras que eles escrevem são obras, cuidado, que têm muito mais características do romantismo do que do arcadismo. Então, Fernanda, eu posso considerar que são obras, de certa forma, de transição? Claro, porque são. Eu só quero que vocês entendam o que é uma obra de transição. É uma obra que está em uma determinada escola e até pode ter características daquela escola, daquela época, até pode ter, mas já tem características da escola que ainda não nasceu aqui no Brasil. Certo? É isso. Vê. As epopeias, que também são poesias épicas ou heróicas, são textos que tratam de algum acontecimento histórico. São narrativos, se dedicam a fenômenos históricos, lendários ou míticos, considerados representativos de um povo. Tudo bem, calma. Vê. Só para você se ligar, Basílio da Gama está aqui, ó, século XVIII. Ele não viu nascer o romantismo aqui, ele não viu. Tudo bem? O Uruguai é uma obra de 1769. Olha só, antes de mais da Inconfidência, vê? O que é que ele decide escrever? A história da disputa entre jesuítas, índios, espanhóis e portugueses em um lugar chamado Os Sete Povos das Missões. Vê, ele conta uma invasão. Só que ele conta de maneira que a gente não consegue entender até onde rola a ficção e a partir de onde, até onde vai a verdade, onde é que começa a ficção. Porque ele conta a invasão encabeçada por um padre chamado Balda, e esse filho do padre, polêmica, né, chamado Baldeta, faz de tudo para se casar com a índia, chamada Lindóia. Cepé e Cacambo eram os líderes daquele povo indígena. E, por ordem dos jesuítas, espanhóis, de todos, eles invadem e eles matam todos os índios. E aí vem a pegada heróica, porque os índios, não tendo com que lutar, lutam. A condição de luta era completamente desigual. E a única índia que Balda manda deixar viva é Lindóia, que era o grande amor da vida de Cacambo. Resumindo, e aí diz que Lindóia vai se casar com o filho dele, que é Baldeta. E isso é contado em forma de verso. E esse tema, que é Lindóia,
foge na véspera do casamento e ela vai para a floresta querendo morrer. Tanto é que, supostamente, ela procura uma serpente, uma cobra, para que essa cobra a pique e ela morra. Esta cena, Lindóia, deitada na praia, morta, é uma cena que vai ser pintada com muita frequência pelos pintores do romantismo, que oficializa a temática indígena. Tem sentido? Então, é uma obra que está aqui, ainda no período em que a gente é Árcade, mas é uma obra que já traz uma temática do romantismo. Tá. O que é que rola? Só uma observação que eu vou aprofundar quando a gente estiver vendo depois, mais na frente, outra coisa. Basílio da Gama segue o estilo contra Camões. Camões, ele peita o trono português, lá atrás, de outra época, por favor. Camões está ali ligado ao período clássico de Portugal, tá? Outra época. Só que Camões, quando escreve os Lusíadas, ele peita Portugal. Então, dali para sempre, se você é a favor do trono português, você é contra Camões. Se é a favor de Camões, é contra o trono português. É mais ou menos essa a lógica. E o que é estilo camoniano? Já falei lá atrás. É o estilo de uma epopeia que é dividida a partir dos princípios clássicos. Resumindo, como Basílio da Gama estabelece uma relação de muita dependência com o Marquês de Pombal, por quê? Porque tem um período em que Basílio da Gama é exilado em Portugal e ele começa a escrever poemas em homenagem à filha do Marquês de Pombal, meio que babá o Marquês, e ele consegue com isso voltar para o Brasil. Não quero entrar na vida do povo, mas é o povo todinho para falar da gente e a gente sozinho para falar do povo todo, mais ou menos isso. É só para entender que rola uma lógica. Então, quando ele escreve Uruguai, ele não usa o estilo camoniano. Isso é muito específico para saber, mas é algo que pode cair no seriado 1, porque já caiu e eu vou mostrar mais para frente vendo o seriado. Um tempo depois, 1781, só se ligando, 69, 81, um cara chamado Frei de Santa Rita Durão decide pegar um acontecimento histórico muito interessante, que foi o naufrágio de Diogo Álvares Correia em terras brasileiras, que é o famoso Caramuru. Tem o filme, que é diferente do livro. A gente vai ver isso depois para o seriado, porque só cai no seriado isso. O que é que eu quero? Que a gente saiba a temática. Esse Caramuru, esse chamado Caramuru pela tribo, o nome dele é Diogo Álvares Correia, ele chega no lugar, ele é meio que preso por uma tribo. Caramuru é homem de fogo, porque essa tribo, o líder vê quando ele atira essa fruta com a pedra para pegar uma fruta. Então, homem que atira, homem de fogo, por isso Caramuru. E esse cara francês, eu acho que é francês. Eu acho que é, tenho certeza não. Não vou ver não agora. Pega aí a ideia, se não for eu aviso. E esse cara se apaixona por duas irmãs índias, que é Moema e Paraguaçu. Resumindo a história, lá na aldeia ele fica com as duas irmãs e quando, depois de um tempo, chega uma nau francesa, aí eu sei que é francesa, real, para salvá-lo, ele tem que escolher uma das duas para levar com ele. E ele escolhe Moema. E aí o final da obra épica é Paraguaçu nadando atrás da nau, morre e é encontrada na beira do mar. No filme não é assim. Tá, qual é o tema? A questão indígena. Até onde é realidade e onde começa a ficção? Não sabemos. Mas é importante saber que são duas importantes epopeias nacionais. Diferença entre elas. O Uruguai de Basílio da Gama não adere ao estilo camoniano. Não adere. Caramuru, do Frei de Santa Rita Durão, adere ao estilo camoniano. Então, a forma como se escreve o poema épico, um texto escrito em verso, mas é dividido da mesma forma clássica como Camões, lá atrás, dividia sua epopeia. Joia. Resumindo, eu tenho no arcadismo plenas que representam a exceção. Que susto. Eu tenho as cartas chilenas, que representam a exceção de uma crítica política, e eu tenho Uruguai e Caramuru, que funcionam como duas obras que já apresentam características do indianismo que vai somente aparecer, de fato, aqui no romantismo. Então, são obras de transição. Fechado? Deem uma lida na ficha, vejam as questões, qualquer dúvida, estou aqui, estudem essa parte, tentem entender, de fato, do que a gente está falando, e a gente segue.